Bom dia a todos os participantes do canal do Grande Coração. Estendo votos de enriquecido amor e profunda sabedoria. Estamos hoje dando continuidade à nossa série sobre o autoconhecimento. E particularmente, gostaria de desenvolver algumas reflexões com todos a respeito, a meu ver, daquilo que é o aspecto mais prejudicial para que a gente consiga olhar para as nossas dificuldades internas e trabalhá-las. Imaginem que dentro de nós existe um super-homem ou uma super-mulher que só admite o melhor, o mais perfeito e aquilo que existe de qualidade. Imaginem que dentro de nós exista um substrato psicológico como esse e que gera na nossa intimidade toda uma tensão que mobiliza sempre muita angústia quando nos defrontamos com os aspectos que vão ao contrário dessa tendência ao perfeccionismo. Todos os aspectos sombrios são imaturos, são aspectos conflitivos. Então, imaginem a força desse bloqueio, desse aspecto psicológico que intenta perfeccionismo, que intenta admitir apenas que o melhor ocorra, para que a gente possa aceitar a nossa imaturidade e se aproximar dela com o objetivo de trabalhá-la e educá-la. Gostaria de dividir reflexões hoje a respeito da autoimagem idealizada. A meu ver, a autoimagem idealizada é o principal obstáculo para manter o nosso estado de estagnação, no sentido das dificuldades que ela cria para que a gente possa acessar as questões mal resolvidas em nossa intimidade e trabalhá-la, das ilusões que ela cria e dos mecanismos de fuga que ela cria para que a gente possa continuar na zona de conforto, no sentido de uma ilusão construída a respeito de nós mesmos e por causa disso não consigamos entrar em contato com aquilo que deve ser trabalhado. O que prejudica o nosso processo evolutivo não são as potências espirituais que ainda não foram desenvolvidas. O que prejudica o nosso processo evolutivo são os aspectos imaturos que trazemos, que dificultam o desenvolvimento desses aspectos luminíferos. Então, para que a gente possa progredir, conquistar saúde interior, conquistar um maior nível de maturidade espiritual, somos convidados a defrontar-nos com esses aspectos pouco desenvolvidos ou inadequadamente desenvolvidos dentro de nós. Mas existe algo que funciona como uma verdadeira barreira para que eu possa tocar nas minhas sombras e trabalhá-las. Nós temos um bloqueio que dificulta o trabalho que vai me libertar e que vai proporcionar para que eu possa atingir um estágio de consciência mais aprimorado. Esse bloqueio, isso que mobiliza as diversas construções das máscaras que fazem com que a gente continue fugindo de nós mesmos, esse impulso que nos mobiliza a redirecionar o nosso olhar para não entrar em contato com aquilo que tememos em nossa intimidade, a isso nós nomeamos como autoimagem idealizada. É um super-homem ou uma super-mulher existente dentro de nós que não admite nada a não ser a perfeição, que não admite nada a não ser aquilo que existe como qualidade. Podemos até pensar que no fundo dessa autoimagem idealizada exista uma intenção positiva, no sentido de
buscar ofertar a nós as experiências que sejam verdadeiramente as melhores. Porém, a maneira como ela mobiliza isso acaba fazendo com que a gente vá na contramão de tudo isso, acaba fazendo com que a gente vá numa direção contrária ao que é o melhor para o nosso desenvolvimento. Porque para conseguirmos o melhor é necessário que antes consigamos arejar e trabalhar aqueles aspectos que dificultam o crescimento desse melhor em nossa intimidade. Enquanto esses aspectos continuarem ali, não existe possibilidade de avanço. Avanço real, avanço que se sustente. Não aquele avanço em que a gente experimenta o gosto de determinadas forças que estão em potenciais em nossa intimidade, forças luminíferas, forças do eu superior, mas que essas forças não se tornem algo contínuo em nosso comportamento, porque existem questões internas que dificultam para que as mesmas possam se desenvolver com maior qualidade. Essas questões estão relacionadas à sombra, mas existe algo que faz com que a gente fuja da sombra. Existe algo que faz com que o contato com a sombra seja profundamente doloroso. E esse algo que dificulta muito o trabalho do autoconhecimento é a autoimagem idealizada. Isso pode ser um problema? Na verdade, isso é um grandioso problema. Porque a autoimagem idealizada vai construir na nossa intimidade um medo imenso de entrarmos em contato com tudo aquilo que pode nos trazer sofrimento. E o medo imenso da vergonha e do castigo que na nossa fantasia poderá vir como consequência de admitirmos os aspectos sombrios que trazemos em nossa alma. Ora, é importante que a gente faça uma reflexão contextualizada com o que acontece nesse processo da autoimagem. A autoimagem ela foi construída ao longo do processo evolutivo. A autoimagem idealizada ela foi construída durante as nossas aprendizagens nas reencarnações e fora dela, nas pátrias espirituais, com o objetivo de se proteger de um sofrimento interior. Sofrimento real em termos de conflitos, de culpas, de processos que não aceitamos dentro de nós, ou imaginário, onde a nossa fantasia, mobilizada por dificuldades internas, construiu a possibilidade de determinados sofrimentos. É importante que a gente perceba que a autoimagem idealizada ela é uma construção para gerar proteção desse sofrimento, real ou imaginário. Essa autoimagem idealizada ela é formada, ela é uma proteção que é formada para tentar evitar o contato com emoções que geram insegurança, para evitar a dor de complexos de inferioridade que trazemos construídos no inconsciente por causa disso, de uma baixa autoestima, para entrar em contato com aquilo que não, para evitar entrar em contato com aquilo que não aceitamos em nossa intimidade. Então, existe um medo daquilo que não aceitamos em nossa intimidade, existe um temor de entrarmos em contato com os nossos complexos de inferioridade, existe uma insegurança que tudo isso gera, e para lidarmos com esse sofrimento, a gente constrói a autoimagem idealizada. O objetivo dela é compensar a insegurança e a dor que essas emoções de baixa autoestima, que geram insegurança, que geram sofrimento nos causam. Então, a autoimagem idealizada vai ser uma construção psicológica para
compensar o sofrimento, a insegurança que gera em nossas emoções sempre que de alguma maneira esses aspectos que não aceitamos dentro de nós conseguem vir para a área da consciência. Como que ela faz isso? Ela faz construindo uma simulação existencial. Ela faz construindo uma falsa imagem de nós mesmos. Ela inventa aspectos que não possuímos verdadeiramente, fantasia aspectos que não possuímos verdadeiramente, ou amplifica aspectos que possuímos, mas possuímos num outro grau de intensidade. Nessa amplificação que é aceito, nessa construção de invenção e de amplificação, que é aceito apenas os conteúdos que para nós são conteúdos que que geram prazer, que geram segurança, que geram uma visão de nós mesmos com certa qualidade, no sentido de uma visão de nós mesmos positivas. Nessa construção só entra coisas que nós aceitamos de nós mesmos, inventadas ou amplificadas. Existe o objetivo de se esconder, esconder-se dos aspectos mal resolvidos. Ora, se estivéssemos trabalhando com as qualidades que naturalmente já desenvolvemos, e se essas qualidades representassem a totalidade de nosso ser, não haveria nenhum problema. Teríamos, na verdade, um processo de consciência de si mesmo, onde a criatura consegue perceber os recursos e as qualidades que traz. Mas o problema dessa construção é que, além de amplificar aquilo que trazemos, ou seja, fantasiamos as qualidades que trazemos num nível que elas ainda não se desenvolveram, e de inventar algumas outras que ainda não foram despertadas, nós fazemos tudo isso para se esconder de uma parte que está presente em nossa intimidade, porém que não temos coragem de entrar em contato. Então o que a autoimagem idealizada faz? Promove a divisão do nosso ser. Ora, se nos dividirmos, não estamos inteiros. Uma parte nossa continua reprimida. E essa parte reprimida, que fala dos aspectos que não aceitamos, vão causar muitos problemas. Por exemplo, as questões reprimidas vão causar problemas no corpo, através das energias que estão ali represadas no inconsciente em torno de determinadas emoções, conflitos e maturidades. Essas energias precisam ir para algum lugar. Como a autoimagem idealizada, e nós vamos falar como que ela faz isso, facilita esse processo da repressão, e quanto maior é a autoimagem idealizada, mais forte serão as forças para reprimir no inconsciente o que não aceitamos em nós mesmos. Então, se tem mais energia psíquica ali que está represada, que está acumulada, e essa energia precisa ir para algum lugar. Então muitas e muitas vezes essa energia vem no corpo, se manifestando como dificuldades variadas, que a medicina consegue diagnosticar ou não, mas que tem como causa essas emoções que se somatizam no corpo. Esse é apenas um dos efeitos negativos que acontece quando nós nos dividimos. Outro efeito negativo: essas emoções reprimidas das coisas que nós não aceitamos em nós mesmos, pela autoimagem idealizada. E porque a autoimagem idealizada faz duas coisas muito interessantes. Primeiro, o apego a essa autoimagem idealizada permite que a gente não aceite nada que vá na contramão dela. E ao mesmo tempo, ela foi construída
por causa da inaceitação e do sofrimento que essas emoções nos causam. Então, essas emoções reprimidas vão vir nas relações. Pessoas que aparecerem em nosso relacionamento natural, que lembrarem essas emoções que não aceitamos em nós mesmos, e isso é muito importante de ser falado, esse processo acontece de uma maneira inconsciente, não é proposital, essas emoções são projetadas nessas pessoas. Então, se de repente iríamos ficar incomodados com o comportamento da pessoa, uma porcentagem de 10% de incômodo, porque existem essas emoções que não aceitamos projetadas nas mesmas, nós ficamos 150% incomodados. Essa insatisfação, esse conflito nas relações tem como base desse sofrimento relacional muitas e muitas vezes emoções nossas reprimidas por esse ato de dividir-nos ao meio, colocando de um lado tudo que nós aceitamos, que é amplificado e que muitas coisas são inventadas, e do outro lado reprimindo tudo que nós não aceitamos. Então a autoimagem idealizada é uma construção psicológica que busca lidar com a insegurança e o sofrimento que determinadas emoções nos causam. Ela faz isso construindo uma falsa imagem, onde, como elementos pertencentes dessa falsa imagem, existem invenções de qualidades que ainda não trazemos e amplificação de qualidades que trazemos. E o objetivo disso é esconder e reprimir tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. Qual é a base da construção da autoimagem idealizada? Como que ela se configura? Para darmos exemplo disso, nós vamos falar o que acontece em muitos processos educacionais na infância. Mas, na verdade, isso é só um exemplo, porque esse processo que nós vamos falar relacionado à infância pode ser estendido ao que aconteceu ao longo do processo evolutivo do ser. Então nós vamos falar o processo contextualizado na infância e posteriormente nós vamos contextualizar como que isso pode ser encaixado ao longo do processo das reencarnações. Na infância, muitas vezes, a pessoa aprende com os seus pais que ele precisa ser bom. Ok, muito saudável isso. Mas na fantasia infantil, muitas vezes a criança constrói que o ser bom está associado em ser aceito. E o ser aceito significa ser amado. Então, é construída na mentalidade infantil da criança uma seguinte fórmula. Eu devo ser bom, porque se eu for bom eu vou ser aceito. E se eu for aceito eu vou ser amado. Para a criança é muito importante ser amado. Então vamos inverter essa fórmula? Vamos falar de uma maneira que nos ajude a perceber o que motiva na construção da autoimagem idealizada. Ok, eu quero ser amado, mas eu não vou ser amado se eu não for aceito. Então eu preciso ser bom. Qual é a medida que eu vou ser amado? Quanto mais bom eu conseguir ser. Então, o que acontece com a pessoa, né? Essa criança, ela começa a interpretar a raiva e a frustração dos pais, quando ele não é bom, como uma negação do amor. Quando os meus pais ficam frustrados e ficam com raiva, quando eu não consigo ser bom, eu não sou amado. Então eu preciso ser amado, porque ser amado é muito importante para mim. Para isso eu preciso ser aceito. Para isso eu preciso me encaixar nos modelos de ser bom. Qual é a aprendizagem que há nisso? A seguinte, que maldade gera castigo e bondade faz com que eu seja amado. Essas associações ilusórias, elas constroem a seguinte estrutura no ser. Para que eu possa sobreviver, eu preciso ser amado e reconhecido. E o reconhecimento e o amor é importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano.
Mas ele aprende dentro desse contexto que para ele ser amado, ele precisa se adaptar, entre parênteses, a qualquer custo aos modelos do que significa ser bom. Porque se eu não for bom, eu não vou ser amado. A partir daí, eu começo a construir a base daquilo que vai se formar no futuro, a autoimagem idealizada. Trouxemos esse contexto no processo da infância. Vamos estender agora esse contexto ao longo do processo das reencarnações? Ok. Ao longo das reencarnações, existiu uma compreensão de que quando eu sou aceito nos grupos que eu faço parte, eu consigo me adaptar melhor e sobreviver melhor. Nós sabemos que ao longo da evolução, participar de grupos e se adaptar aos grupos é uma questão de sobrevivência. Até hoje, nos nossos dias, isso acontece. Por exemplo, um processo seletivo numa empresa fala do quê? Fala de você ser adequado à cultura daquela empresa. Então, o candidato que for mais adequado à cultura daquela empresa vai ser aceito. O que não for, vai ser excluído. Esse é um processo natural de seleção. A questão é que na fantasia da imaturidade do ser espiritual ao longo do processo evolutivo, assim como uma criança é imatura e fantasia muitos aspectos, ao longo do nosso processo evolutivo, por falta de maturidade consciencial, nós fomos também fantasiando alguns aspectos. Então fomos percebendo como era importante sobreviver, como facilitava sobreviver quando eu era aceito e quando eu era amado. Então, eu ia percebendo que para ser aceito e para ser amado, eu precisava ser bom dentro de um contexto cultural. Diante do medo de não ser aceito e não ser amado e não conseguir sobreviver e me adaptar aos grupos, o que eu fiz? Eu reprimi e senti como algo aversivo entrar em contato com qualquer aspecto sombrio e construir uma autoimagem idealizada onde eu fui aceitando dentro de mim apenas os aspectos bons que eu trago e inclusive fantasiando alguns. Ou seja, a mesma fórmula que acontece no processo da infância. Deixa eu só diminuir aqui. Aliás, ligar o ar, porque eu tô quase não sobrevivendo dentro dessa sala. Então, foi acontecendo quase o mesmo processo que ocorre na infância. Para a criança é importante ser amada. Ser amado para a criança é uma questão de sobrevivência. Receber o amor dos pais. É importante para várias coisas, para maturidade afetiva, etc. A criança vai criando uma fantasia de que para ser amada ela precisa ser aceita. Porque a frustração e a raiva dos pais, na sua fantasia, cai como uma inaceitação pelo que ela é, como uma negação do amor. A partir disso, então, ela constrói a ideação de que ela precisa ser boa. Porque se ela não for boa, ela não vai ser amada. Se ela for má, o castigo representa que ela não é amada. Construímos a mesma fórmula ao longo do processo evolutivo, ao longo das nossas reencarnações. Então, o que existe como base? Retomando, para que eu possa sobreviver, eu preciso ser amado. Isso significa ser reconhecido. Para que eu possa ser amado e reconhecido, eu preciso me adaptar a qualquer custo aos parâmetros do que significa ser bom. Para conseguir essa adaptação, eu nego dentro de mim tudo que vai na contramão, que são as minhas sombras, e aceito e amplifico aquilo que eu considero como bom, como medo do sofrimento e como medo do castigo. Então, forma-se na minha estrutura psicológica a autoimagem idealizada, que é uma estrutura de proteção. Ora, como eu tento, de alguma maneira,
construir nessa autoimagem idealizada, colocar ali tudo que eu aceito, tudo que eu considero superior, acaba acontecendo um outro fenômeno muito interessante. Existem muitos aspectos do meu eu superior que eu não tive a oportunidade ainda de desenvolver, mas que eu já estou maduro o suficiente para começar a trabalhar. É mais ou menos como uma semente que cai no solo e que ainda não despertou a flor que existe dentro da semente, mas já tem todos os elementos em torno para despertar. O que acontece em nossa intimidade quando determinadas forças do eu superior já estão prontas para aflorar? Nós começamos a admitir a importância dessas forças. O que acontece na autoimagem idealizada? Como eu quero colocar ali tudo aquilo que eu aceito, eu coloco muitas dessas forças do meu eu superior que ainda não estão desenvolvidas, coloco ali como a estrutura que vai me nortear o que é superior, o que vai fazer parte dessa autoimagem idealizada, somada com a impressão que eu tenho do mundo do que significa bom e perfeito. Então, olha o que acontece nessa autoimagem idealizada. Vai ali, qualidades que eu já tenho desenvolvidas, mas que eu amplifico. Vão ali, qualidades que eu já estou pronto para começar a desenvolver, mas que eu ainda não comecei a desenvolver e que eu coloco ali como algo que já faz parte do meu comportamento. E vai nesse bojo também aquilo que no mundo eu vejo que representa o bom e o perfeito, então eu crio esse bojo. O que isso acontece? Eu começo a acreditar que eu sou isso. Eu crio uma impressão de mim mesmo baseado nessa autoimagem idealizada. Para quê? Para tentar compensar a baixa autoestima das falências e das culpas que eu trago no inconsciente. Quanto maior for essas culpas e essas falências, tanto maior vai ser a necessidade de eu construir essa autoimagem idealizada, amplificando e inventando. Eu crio um falso eu, um eu fantasioso, um eu que não condiz ao meu ritmo de funcionamento interior. Eu me iludo a respeito do que eu sou. Para que isso? Para, através desse eu, tentar ser mais aceito e, dentro daquela ilusão de que se eu for mais aceito eu vou ser amado, tentar ser feliz. A intenção é muito positiva. O processo é muito negativo. E nós vamos mostrar por que esse processo da autoimagem idealizada é um processo negativo. Então, na verdade, essa autoimagem idealizada, ela tem como base fugir da sombra. Porque a sombra representa na minha fantasia eu ser mal. A sombra representa na minha fantasia eu não ser aceito, não ser amado. Está associado dentro da minha fantasia que ter sombra significa eu não conseguir ser feliz. Porque está associado na minha fantasia que para ser feliz eu tenho que ser aceito e amado. Como eu tenho medo de virar a sombra que eu tenho a intuição de que trago, mas que eu quero me recusar a olhar. Como eu tenho medo de ser apenas isso, e tenho medo de qual vai ser a reação do mundo perante isso, o que eu faço? Eu construo uma imagem falsa que vai amplificar, que vai fantasiar tanto mais quanto maior for a minha necessidade de fugir. Então, a distorção da minha autoimagem que a autoimagem idealizada cria, porque é uma autovisão distorcida de si mesmo, vai ser mais distorcida
quanto maior for a minha necessidade de fugir daquilo que me envergonha, das minhas sombras, que eu associo elas uma possibilidade de ser infeliz dentro dessa fantasia, dentro desse parâmetro de fantasia que nós estamos passando aqui. Ora, quais são as consequências do eu idealizado? De que maneira que esse eu idealizado, ele nos causa sofrimento psicológico? Bom, como eu construí nele qualidades que eu tenho, mas que estão amplificadas, qualidades que estou pronto para começar a desenvolver, mas que eu não ainda desenvolvi, e aquilo que do mundo como parâmetro eu pego dos padrões sociais, do que para mim faz sentido, do que seja bom, perfeito, mas que pode estar muito longe do meu verdadeiro eu, toda essa mescla cria uma imagem utópica do que eu sou. Isso faz com que eu crie metas do que eu quero fazer, que é muito longe do que eu posso fazer. Entender que se eu tenho um super-homem dentro de mim, eu vou querer voar, eu vou querer ser um homem de aço, por isso não me machucar com nada. Eu vou criar metas que estejam além da minha capacidade de realização. Qual uma das principais consequências da autoimagem idealizada? Eu vou criar metas embasadas nas fantasias que eu criei sobre mim mesmo. Eu vou ter um tirano interior me falando qual é o ritmo que eu devo fazer, até onde eu devo fazer. Só que, independente do que eu construir como autoimagem idealizada, eu tenho uma real capacidade de fazer. E essa real capacidade de fazer as coisas, de sentir as coisas, de interpretar as coisas, vai ser o que vai gerar o meu ritmo. E como vai ser díspare, porque tem aqui o que eu fantasio, o que eu sou, de diversas formas, como nós já dizemos, que tem diversos conteúdos lá que nós já explicamos, e tem aqui o que eu posso fazer. Quando eu for para a realização em si, eu vou me frustrar, porque eu vou impor um ritmo e vou impor uma meta que eu não vou conseguir atingir. Isso não vai ser sustentado. A frustração de falhar vai o quê? Vai me remeter àquele complexo de inferioridade que eu trago no meu inconsciente. A baixa estima que aqueles processos sombrios que estão ali, que eu construí por interpretar aqueles processos sombrios de determinada forma como gerando infelicidade para mim. E como eu construí a autoimagem para fugir dessa angústia de baixa autoestima, eu projeto isso nos outros. Eu não aceito. Então eu entendo que eu começo a falar que eu não consegui por causa do mundo, por causa de Deus, por causa que aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Eu projeto no outro algo que, na verdade, é para não lidar com a frustração e não entrar em contato com aquela baixa autoestima que gerou a necessidade de construir o eu idealizado e fugir desse sofrimento. Então olha só, olha que interessante, vai virando um círculo vicioso. Eu construo o eu idealizado para fugir do sofrimento que determinadas sombras me causam. Para que eu possa então colocar nesse eu idealizado imagens, percepções que não me pertencem e que dão uma falsa imagem positiva de mim mesmo. Esse eu idealizado vai criar metas que estão além da minha capacidade de realizar. Eu vou me esforçar, eu vou me estressar, eu vou ter esse tirano falando, vai, eu não aceito outra coisa que não seja isso. Só que eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir. Esta frustração vai fazer com que eu entre em contato novamente com aquelas sombras, que na verdade foi o começo de tudo, eu não quero entrar em contato com elas. Então, como eu não consigo lidar com isso, eu projeto a responsabilidade de não ter conseguido no fora, no outro, e eu continuo a manutenção desse processo.
Como eu fiz isso, eu joguei no outro. Eu não consegui por causa do outro, por causa de Deus, por causa da vida, por causa do mundo. Então a minha autoimagem vem e fala assim, você precisa conseguir, porque você é isso, porque você é aquilo, porque etc, 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 etc. Como uma maneira de fortalecer a defesa para não entrar em contato com aquela sombra e recomeça todo o ciclo. Isso torna a nossa vida, desculpa falar essa palavra, um inferno. A nossa vida vira um verdadeiro inferno, embasado nesse processo. Mais do que isso, esse círculo vicioso faz com que a gente não se relacione com o verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu fala de dois aspectos. Os aspectos sombrios que falam sim de coisas nossas que nós estamos com medo de entrar em contato. E que lá no inconsciente vão gerar muitos e muitos problemas. Que eu já disse lá em cima alguns deles. E outra, eu não consigo entrar em contato com o meu eu superior. O meu eu superior, na evolução que eu tenho, no nível que eu atingi evolutivamente falando, ele está desenvolvido dentro de uma certa capacidade. E dentro dessa certa capacidade, ele me traz os estímulos de crescimento realmente reais, que eu posso buscar elaborar no dia a dia. Então, eu não entro em contato, essas forças criativas ficam bloqueadas, os impulsos verdadeiros ficam bloqueados diante das exigências do eu e da autoimagem idealizada. E as sombras ficam paralisadas diante da autoimagem idealizada. Ou seja, eu não consigo nem trabalhar o que realmente me causa sofrimento e eu não consigo nem vivenciar o que realmente pode me causar prazer. Eu fico imaginando, ao longo de algum tempo, sendo tomado por essa autoimagem idealizada, que todos temos em alguma porcentagem, não nos enganemos, todos os que estão vivendo no mundo de provas e expiações têm a autoimagem idealizada em determinado nível construído. O quanto que isso nos causa um desgaste interior, uma falta de nutrição e sofrimentos. Porque eu vou me nutrir de acordo com a capacidade que eu tiver de diligenciar, de usar do meu eu criativo e do meu eu superior. Como eu não consigo entrar em contato com ele, eu não tenho nutrição. A minha nutrição é embasada naquela fantasia associada em torno da autoimagem idealizada, que não é algo verdadeiro, não está enraizado no meu eu profundo, não tem capacidade de me nutrir verdadeiramente. Então eu não me nutro e quanto sofrimento gera, porque a sombra reprimida vão causar doenças no corpo, doenças nas emoções e doenças nas relações. Minha vida vira um inferno. O super-homem dentro de mim, a super-mulher dentro de mim, torna a minha vida um verdadeiro inferno. O grande trabalho para que a gente possa diluir a autoimagem idealizada é de aceitação conosco mesmo. De realmente conseguirmos estar bem com o nosso ritmo, com as nossas sombras e com as nossas luzes. Ampararmos a totalidade do nosso ser, sem querer lutar com nada. Só que isso não é uma decisão, isso é uma construção. Eu posso decidir começar a construção da aceitação de mim mesmo. Mas para que a aceitação de mim mesmo realmente possa ser construída, eu vou ter que me envolver com uma construção, com um trabalho que vai diluir todas aquelas fantasias que deram margem à autoimagem idealizada. A fantasia de que se eu não for aceito, eu não posso ser amado e por isso eu não vou ser feliz. A fantasia de que ter sombras é ser mal e por isso, ao ser mal, eu não serei aceito e por isso eu não posso ser feliz. Eu vou ter que diluir esses comandos que existem no meu inconsciente profundo, construído nos processos educacionais da infância e nos processos vivenciais de outras vidas. Ora, acho que o primeiro passo dessa aceitação de si mesmo é um desejo verdadeiro de melhora. Acho que isso só pode nascer
quando a gente se frustrou o suficiente por querer uma melhora que não esteja embasado no que seja a nossa verdadeira melhora. Eu acredito que isso só nasce em determinados perfis que estão cansados de construir a sua casa num terreno de ilusão e de ver que a própria casa é uma grande ilusão. Somente quem está nessa condição de que não aguenta mais se alimentar de fantasias, mas quer algo real, quer uma construção real na própria intimidade, quer realmente ter a coragem de conhecer a verdade pessoal, porque já percebeu que a ilusão, por mais que tenha uma boa intenção, essa fuga que gera essa ilusão, por mais que tenha uma boa intenção de querer trazer a felicidade e não querer sofrer, isso é uma boa intenção, não nos afasta do sofrimento e não constrói a verdadeira felicidade. Somente quem está embasado no desejo verdadeiro de melhora e que compreende que isso só pode acontecer quando eu ter um desejo verdadeiro de conhecer a minha verdade pessoal, que significa conhecer as sombras que eu tenho e as luzes de verdade que eu tenho, somente esse pode iniciar a trajetória da aceitação. Quem ainda está apegado na ilusão não tem abertura para se aceitar. Quem ainda acredita que a fuga é um mecanismo para lidar com o sofrimento, qualquer que seja, quem ainda associa um prazer na fuga, ainda não está pronto para se aceitar. Provavelmente vai sofrer um pouco mais e precisa sofrer um pouco mais para que os mecanismos criados ilusórios, que não se sustentam no que verdadeiramente pode proporcionar prazer a nós, sejam frustrados. E essa frustração nos ajude a retomar um caminho mais verdadeiro. Algo que ajuda como segundo passo da aceitação. O primeiro passo da aceitação é o desejo verdadeiro de conhecer a verdade pessoal. O segundo passo é fortalecer esse desejo verdadeiro por pensar nas possibilidades de verdadeira diluição do sofrimento e verdadeira construção da felicidade que assumir a verdade pessoal pode nos causar. Isso não pode ser apenas um pensamento positivo, no sentido, conforme eu aceitar a minha verdade pessoal, eu vou conseguir lidar melhor com os meus sofrimentos e eu vou conseguir ser mais... Isso não pode, isso não potencializa comportamento. Isso tem que vir por uma compreensão clara do que aceitar a minha verdade pessoal de verdade vai me ajudar a ser feliz e de verdade vai me ajudar a lidar com o meu sofrimento. Ora, isso só pode acontecer quando eu começar a perceber na auto-observação interna de como as minhas emoções funcionam e na maneira como a minha vida está, como eu começar a perceber o quanto que a autoimagem, o quanto que negar, que construir um falso eu e negar a minha verdade pessoal, o quanto que isso faz com que eu não entre em contato com a minha verdadeira criatividade, com os processos luminíferos que eu realmente trago, o quanto que de sofrimento que me causa não entrar em contato com os meus verdadeiros aspectos luminíferos, e quanto sofrimento me causa de eu não entrar em contato com as minhas sombras. Somente quando eu conseguir levantar esses dois aspectos com clareza, e que não dá pra gente falar de uma maneira geral, porque isso é individual, é um trabalho do ser consigo mesmo, não tem como fugir do trabalho consigo mesmo, não vai existir evolução, nem melhoria, nem amadurecimento com
fuga do trabalho conosco mesmo. Eu estou com preguiça? Então vai continuar na zona de conforto, porque não vai sair da zona de conforto se não vencer essa preguiça. Eu estou com medo? Vai continuar na zona de conforto. Eu quero que o outro faça por mim? Vai continuar nessa zona onde eu não vivencio a minha verdade pessoal. Nós podemos usar isso, porque se eu estou com medo é porque eu estou sentindo necessidade de segurança. Então a gente pode construir processos que vão nos ajudar a segurança, mas não para fugir, mas para poder olhar para a nossa verdade pessoal. Essas emoções são importantes. As emoções que falam do porquê que eu quero ficar na minha zona de conforto são importantes, porque nos fala daquilo que nós estamos talvez necessitando construir como algo intermediário para depois olhar para a nossa verdade pessoal. Mas é diferente quando você usa isso para construir esse algo intermediário para olhar para si, e quando você constrói isso para fugir do olhar para si e construir um falso eu. São coisas diferentes. Então, esses fluxos negativos ajudam muito também a gente perceber algo que a gente já falou na palestra sobre como trabalhar a sombra. Perceber que qualquer sombra que nós tenhamos fala de qualidades que no início do processo evolutivo, quando começaram a ser despertadas, pela nossa imaturidade, nós distorcemos essas qualidades. Eu até dei o exemplo do egoísmo. O egoísmo é um desequilíbrio, porque faz com que a gente veja excessivamente as nossas necessidades. Qual o problema de quando a gente vê excessivamente as nossas necessidades? Nós vivemos num sistema. Eu faço parte desse sistema. Se algo que faz parte de um sistema se centraliza, começa a colocar em risco o equilíbrio do sistema. Começa a colocar em risco o equilíbrio da vida. O egoísmo é o excesso de centralização no eu. Então eu começo a dar atenção às minhas necessidades em detrimento aos direitos do outro. Agora, se eu equilibrar o ismo do egoísmo, eu vou ter a atenção para as minhas necessidades. Isso é saudável. Sem atenção às minhas necessidades, eu não consigo cuidar da minha sombra, desenvolver minha luz. Então, conforme eu vou percebendo que as sombras que eu fujo, e também por um exercício, eu vou percebendo que na base dessas sombras são qualidades que foram distorcidas, eu também vou conseguindo eu vou conseguindo entrar pelo caminho da aceitação de mim mesmo. A grande questão é conseguirmos trabalhar a autoimagem idealizada, porque ela permite que a gente tenha uma visão distorcida, e se eu quero olhar para mim e me conhecer, eu nunca vou conseguir com essa visão distorcida. O grande trabalho a ser feito no autodescobrimento é conseguirmos olharmos de forma objetiva. Isso significa olhar para as nossas imaturidades, sem possessão, ou seja, sem a gente mergulhar nessas imaturidades e se afogar nelas, e olhar para as nossas imaturidades sem fuga, sem a gente desviar o olhar delas. Olhar de forma objetiva as nossas sombras para trabalhá-las é olhar nesse ponto de equilíbrio, onde eu nem fujo delas para conseguir olhar para a sombra e dialogar com ela, compreender ela e educar ela, e nem eu mergulho nelas, porque se eu mergulhar nelas eu me torno uno com a sombra e não consigo fazer um trabalho, porque não tem nada diferencial, não consigo fazer um trabalho para educá-las. Nesse ponto eu consigo compreender, consigo me relacionar com a sombra e começar a fazer um trabalho para educar a sombra. A grande questão é a gente conseguir assumir esse papel de relatividade diante dos aspectos imaturos que trazemos em nossa alma. Nem possessão e nem fuga. Ora, renunciar ao eu idealizado só é possível através da aceitação de nós mesmos. Conforme nós vamos renunciando ao eu idealizado, naturalmente,
Porque lembra que o eu idealizado cria uma tensão no nosso comportamento, porque exige coisas que estão além do nosso ritmo. Naturalmente, a renúncia a esse eu idealizado vai nos trazendo uma tranquilidade interior, já vai trazendo uma qualidade de vida emocional. Essa renúncia àquilo que distorce a visão de nós mesmos vai criando uma abertura interna para que eu entre em contato com o meu eu verdadeiro, com aquele eu que me passa os impulsos de crescimento, de liberdade, de criatividade dentro do meu ritmo, dentro daquilo que eu posso administrar, do que é saudável, do que os meus músculos conseguem suportar, do que o meu alongamento consegue fazer. Tudo isso é uma linguagem metafórica, é claro, falando da minha estrutura emocional, do que minha estrutura emocional tem capacidade de fazer. Então vai sendo gostoso, vai trazendo ao mesmo tempo um relaxamento da tensão, como um relaxamento, como consequência do afastamento da tensão e do estresse que o eu idealizado causa, e vai trazendo um prazer como fruto da conexão com o nosso eu criativo, que antes não era possível porque, ao olharmos para nós não víamos o nosso eu verdadeiro, víamos um eu distorcido. Então isso vai trazendo qualidade à nossa vida, por mais que o eu idealizado esteja ali ainda, que vai demandar um tempo, mas a renúncia gradativa que vai acontecendo como consequência da aceitação de nós mesmos, vai trazendo uma qualidade na nossa vida emocional. Ora, como então ir trabalhando o eu idealizado? Bom, é importante que a gente perceba os danos que essa autoimagem nos causa no dia a dia. Ou seja, a gente vai conseguindo se afastar do nosso eu idealizá-lo e reprogramá-lo quando nós vamos buscando refletir de forma consistente, percebendo no dia a dia todo o sofrimento emocional, relacional, espiritual que a autoimagem idealizada nos traz. Nós vamos então construindo uma enciclopédia de sofrimentos observáveis do que a autoimagem nos causa. Então, esse é parte do trabalho. Esse sofrimento que nós vamos percebendo do que a autoimagem nos causa vai trabalhando, por um lado, a fantasia que está na base da construção da autoimagem, a fantasia de que para eu ser feliz eu devo ser assim. Existe essa fantasia na base da autoimagem idealizada. Lembra que nós falamos lá em cima na nossa palestra? Antes, né? Lá em cima no sentido de antes. Lá em cima para mim porque é o slide lá em cima que eu passei. Então lá em cima para vocês no sentido de antes. Então a fantasia de que para que eu seja feliz eu devo ser amado, e para ser amado eu devo ser bom, e para ser bom eu tenho que ser assim. Quando eu vou refletindo sobre os sofrimentos na emoção, nas relações, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, na minha vida familiar, fazendo esse levantamento, eu vou o quê? Eu vou contrapondo essa fantasia que eu construí, que dá alimento para a autoimagem idealizada. Muito bem. Juntamente ou posteriormente a isso, eu vou buscando acessar o que, na verdade, essa autoimagem idealizada tenta esconder. Lembra lá que, na verdade, o que deu base à autoimagem idealizada foi uma interpretação negativa que fizemos do que iria acontecer se eu entrasse em contato com a minha sombra. Então a autoimagem idealizada esconde algo dentro de nós. O próximo passo, então, é começar a se perguntar para o inconsciente o que, na verdade, eu escondo com isso. O que eu estou fugindo, o que eu não estou aceitando em mim mesmo. E num diálogo que nós não vamos aqui exemplificar como trabalho, e que nós iremos criar um outro vídeo sobre isso, num diálogo específico,
eu vou então me conscientizando da minha sombra. E aí, para facilitar essa conscientização da sombra, eu começo a refletir o que a repressão da sombra me traz como infelicidade. Para que eu possa, então, fazer um trabalho com a minha autoimagem idealizada, primeiro eu devo perceber esse círculo vicioso que a mesma... Primeiro eu tenho que perceber o que ela é. Ela é fuga, através da construção de um eu fantasioso, onde eu coloco lá amplificadas as minhas qualidades que eu ainda não desenvolvi, e aquilo que é considerado bom e que para mim faz sentido na minha cultura, na cultura que eu estou inserido. Então o meu eu fica distorcido. É interessante, para que eu possa trabalhar a autoimagem, eu entender o que é a autoimagem. Para que eu possa trabalhar a autoimagem, é importante que eu compreenda o círculo vicioso que a autoimagem cria. O que eu sou em distorção vai criar metas que eu não consigo realizar. Essa frustração dessas metas vai me remeter à falha e à baixa autoestima que a relação com a sombra criou em mim. Como eu não quero entrar em contato com isso porque isso me causa dor, eu projeto isso no outro e continuo alimentando o eu idealizado, e eu fico nesse círculo vicioso, deixando de trabalhar o que realmente me causa sofrimento, que é a sombra, e deixando de entrar em contato em tudo aquilo que me traz alegria, que é a conexão com o eu superior. Ora, para que eu possa então trabalhar a autoimagem idealizada, eu sou convidado a construir a aceitação de mim mesmo. E essa aceitação de mim mesmo, eu vou começando a admitir isso pela reflexão do que a verdade pessoal, do que a minha verdade pessoal me causa. Admitir a minha verdade, bancar a minha verdade pessoal, vai me causar em termos de prazer existencial e vai me causar em termos de tratamento daquilo que me traz sofrimento existencial. Essa reflexão sobre a verdade pessoal vai construindo a abertura para que eu possa aceitar a mim mesmo. Nesse processo, então, eu sou convidado agora a educar a autoimagem idealizada. Para educar, eu sou convidado a um trabalho onde eu vou fazer um levantamento, uma reflexão de tudo aquilo que me causa de sofrimento a autoimagem idealizada. Como que essa exigência desse eu fantasioso faz eu sofrer na relação com as minhas emoções? Como me faz sofrer na relação com as pessoas, socialmente falando ou afetivamente falando? Como que essa tensão, essa exigência, esse eu fantasioso me faz sofrer na relação familiar, no trabalho, na minha vida espiritual? Eu vou então levantando, e esse levantamento vai contrapondo a fantasia de que para ser feliz eu devo ser essa imagem distorcida boa que eu criei de mim mesmo. Juntamente com isso, eu vou me perguntando do que eu estou fugindo, de que aspecto em mim mesmo eu não aceito, e vou buscando tornar consciente esse aspecto para trabalhá-lo. Como trabalhar a sombra? Deixamos as indicativas de como trabalhar a sombra no nosso vídeo sobre autoconhecimento, como trabalhar a sombra. Então é importante que aqueles que tiverem curiosidade possam acessar esse outro vídeo, como trabalhar a sombra. Mas a questão aqui é que eu não trabalho aquilo que eu não percebo, e a autoimagem idealizada não permite que eu perceba. Então, depois de fazer o levantamento de todo o sofrimento que essa autoimagem me causa, para que eu reprograme o prazer que existe associado a ela, do que ela vai trazer, mas que é só fantasioso, porque ela só me traz sofrimento, eu vou buscando então me perguntar o que eu busco esconder na relação com o eu idealizado, e por causa disso eu vou começando a me conscientizar das sombras. Para facilitar esse trabalho, eu faço um outro trabalho, que é o seguinte: eu vou buscando refletir de que maneira a minha infelicidade está associada à repressão das sombras e à construção da autoimagem idealizada.
Conforme eu for construindo esses aspectos, eu vou então conseguindo acessar as minhas sombras com mais naturalidade e vou reformulando essa ilusão que trazemos no âmago da nossa experiência interior chamado autoimagem idealizada. E vamos então voltando para a nossa verdadeira casa, que é o eu verdadeiro. Existem alguns indicativos que mostram quando nós estamos sendo guiados pelo eu verdadeiro e quando nós estamos sendo guiados pela autoimagem idealizada. Por exemplo, o eu idealizado busca sempre quantidade, o eu real busca sempre a qualidade. O eu idealizado busca o perfeito agora, o eu real busca o bem possível, aquele bem que esteja de acordo com o meu ritmo. O eu idealizado constrói estratégias que me causam tensão, sofrimento, por isso estratégias de desamor comigo mesmo. O eu real, quando estamos mobilizados pelo eu real, as nossas estratégias estão embasadas, sim, em processos de melhora, de amadurecimento, de transformação daquilo que me traz sofrimento, mas processos que sejam condizentes ao respeito comigo mesmo, com a minha estrutura, e que seja prazeroso executar. Olha, um exercício para que eu possa perceber se existe a existência da autoimagem idealizada é eu começar a me perguntar em que aspecto eu exijo quantidade, eu exijo perfeccionismo e eu me frustro excessivamente quando os resultados não saem o que eu quero. Todos os aspectos que existe algo assim, existe ali naquele ponto, existe um funcionamento da autoimagem idealizada. Quando eu perceber esse aspecto, eu começo então a me perguntar: o que eu espero receber do meio externo? Para que eu possa perceber aquilo que eu estou buscando fora de mim, para compensar o que há dentro de mim. O que eu busco receber do meio externo com essa necessidade de quantidade, de perfeccionismo e quando eu me frustro excessivamente? Uma outra pergunta: do que eu estou me defendendo? Que vai ajudar eu a perceber a sombra. Aí, um outro processo: começar a refletir sobre de que maneira que a quantidade, o perfeccionismo e a frustração de me frustrar excessivamente, dificulta, na verdade, para que eu faça algo que me traga felicidade. A partir desse processo, eu convido aquele aspecto sombrio que eu percebi do que eu estou me defendendo, aquele aspecto sombrio, para vir à tona, para que eu comece um processo de diálogo com esse aspecto sombrio, para compreender a sombra, para aceitar ela e para começar um processo educacional. Deixamos aqui algumas reflexões preliminares sobre a autoimagem idealizada, que, a meu ver, é um dos principais obstáculos para o nosso desenvolvimento interior. Que todos possam ter excelentes experiências no trato consigo mesmo, que nos ajude a diluir as ilusões, a compreender as sombras e a potencializar as nossas verdadeiras luzes. Um grande abraço a todos.